Oi, gente, eu tô aqui com a Sofia do oitavo ano e ela foi uma das crianças que foi pro passeio, né, do Maracanã. E eu vou fazer algumas perguntas para ela em relação a esse contexto de manutenção, porque eles viram bastante coisa, então eles têm mais experiência para poder falar. Então, Sofia, o que você viu lá em relação à manutenção, o gramado, o que você aprendeu lá? Antes da gente entrar verdadeiramente no estádio, a gente passou pela preparação dos jogadores. E a preparação é feita numa sala que tem grama sintética. Eles aquecem na área, por exemplo, no corredorzinho do estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã, quando eu fui, estava em manutenção. A terra estava sendo trocada e o campo onde eles jogam realmente é grama verdadeira. Só que antes, um pouquinho antes, quer dizer, bancos reservas é grama sintética. Então, gente, foi isso que ela falou. Na hora que os jogadores vão se preparar, a grama não é verdadeira. Na hora do vamos ver, que é grama de verdade mesmo, né, Sofia? Sim. Bom, agora vamos falar com a nossa professora de Educação Física sobre o uso dos sprays e do gelo que os jogadores usam durante o meio de campo, quando eles pedem para dar uma parada ou quando falam com o técnico para levantar a mão, caso para parar a partida ou sair de campo para ter um tratamento. Como é que funciona esse caso, jogador? Então, o spray, ele tem uma ação gelada. Então, ele é como se fosse uma bolsinha de gelo só para acalmar um pouco da dor, né? Tem aquela vasoconstrição que o gelo ocasiona, né? na área afetada, e o jogador poder conseguir prosseguir o jogo, né? Em alguns casos, ele contém cânfora, que é até um agente natural, que também tem essa ação geladinha, e a cânfora tem a ação anti-inflamatória. Então, tem vários remédios famosos que têm a composição de cânfora como gelol. Né? Aí nesse caso é só para questão de lesão muscular, porque o osso não tem condição. Não, o osso, se ele tiver alguma coisa óssea, ele tem que sair, porque senão tem que ser feito os primeiros socorros na hora mesmo. Aí nesse caso dos remédios que dizem que é proibido no futebol, como é que funciona essa substância? Então, no futebol eu imagino que tem vários remédios que são pegos pelo doping, assim como para outros esportes. O meu conhecimento é mais aprofundado para a área do atletismo, então vou falar por lá, mas eu acho que deve funcionar de uma forma geral. Que no caso, os mais famosos são os estimulantes e também tem os que acalmam, dependendo da modalidade que você vai fazer. Então, os estimulantes, um dos mais famosos é a bobinha de ar. Ele é um beta-agonista, ou seja, ele acelera o coração e ele faz com que a respiração utilize mais oxigênio. Ou seja, o jogador vai ter mais fôlego para conseguir correr no campo e ele é considerado um estimulante. Esse mais famoso é o Aerolín. E tem também remédios para pressão e outros remédios que são considerados doping. Hormônios também. Beleza. É isso. Oi, gente, eu tô aqui com o nosso professor de física, Mesk. E bom, a gente vai explicar um pouco sobre como a física também se relaciona com a química nesses momentos. Então, ele vai explicar um pouco sobre como a altitude e a climatização pode interferir ali na hora do jogo e beneficiar ou não alguns jogadores. Você tem alguns jogos que acontecem em ambientes mais altos do que outros, né? E aí os jogadores que estão acostumados a jogar nesses ambientes, tanto em relação à altura, né, altitude, quanto em relação à temperatura também, né? Jogadores que estão mais acostumados a jogar em climas mais quentes vão ter vantagem sobre jogadores que, né, não têm esse costume. Mesma coisa para altitude, porque você tem menos oxigênio, né, pelo fato do ar ser mais rarefeito nas partes mais altas, né? Então, os jogadores que não estão acostumados, habituados a respirar dessa forma, né, eles acabam tendo alguma desvantagem. Além da bola, ela funciona de forma diferente em ambientes mais altos. Então, você tem menos atrito, né, com o ar, então a bola ela corre mais, a bola faz menos curva. Então, você tem todas essas agravantes que podem acontecer nessa diferença de temperatura. É isso.